Olá, aqui é Letícia Shin, do Terapia no Japão. Eu sou uma psicóloga brasileira morando no Japão e nesse canal eu faço caminhadas enquanto converso com você. O tema de hoje é esse tema do final do ano, deprimir com o final de ano. Algo super comum, algo muito recorrente. A procura por processo terapêutico nessa época também é mais intensa porque as pessoas se percebem um pouco mais sensíveis. Parece que o final de ano toca em muitas questões que às vezes a gente guarda ou a gente ignora durante o ano inteiro. Esse sentimento de tristeza, nostalgia ou até mesmo medo dessa época do ano. Que droga, vai chegar o Natal, Tem gente que tenta se defender ao máximo. Pode estar relacionado com esse tempo, o que significa esse final de ano para você e também os fantasmas do fim de ano. Muitas vezes a pessoa acredita que não tem mais tempo para realizar alguma coisa, começa a olhar para a jornada percorrida em 2025, faz aquele balanço geral de tudo que aconteceu, as perdas e os ganhos, como foi esse ano, alguns lutos, algumas perdas realmente que aconteceram, nem sempre tem algo bom para se dizer de um ano. E às vezes medo dos fantasmas familiares que habitam este tempo, que parecem retornar sempre nesta época do ano. Algumas cenas, algumas situações, algumas pessoas que nos causam angústia, que estimulam conflitos. Digamos, você vai ter que ter alguns encontros, você vai ver pessoas, você vai de repente lidar com certas situações que você já sabe mais ou menos como funciona ali. E isso causa sim uma ansiedade, uma angústia, uma tristeza. É que nesse momento é importante ter muita calma para refletir sobre essas escolhas, para evitar algumas repetições ou para que essas repetições sejam previsíveis e não te façam tão mal assim. Você se perguntar por que você precisa se colocar de repente no mesmo lugar, se você já sabe o que vai receber ali. Então, mesmo que seja essa questão de família, por exemplo, que é o que mais pega, essa questão familiar, às vezes você sabe que você vai ser maltratado, que vão te oferecer espinhos, que vão te oferecer farpas, comentários ácidos, dependendo da coisa, dependendo do local, dependendo daquilo que você sabe que vai sair dali, por que você se coloca neste lugar novamente. É importante você pensar sobre isso. E não se trata aqui de romper laços, de esquecer a família, mas se trata de se proteger, estimular uma autopreservação. Então, se você sabe que você vai sair dali ferido, por que você insiste nisso? Neste lugar. O que acontece quando você quebra esse ciclo repetitivo? O que acontece quando você faz diferente? Talvez pensar nessas direções te ajude a ter um novo posicionamento diante de algumas pessoas, ou até mesmo como um professor meu sempre diz, que a gente também tem que pensar assim, que o final do ano, às vezes você cumpre protocolos, às vezes você vai só porque sua presença, tem que ir, ou então, às vezes tem alguém da família, por aquela pessoa eu vou, Então, alguns encontros que são inevitáveis, você tem que pensar talvez que seja uma peça de teatro e que aqueles personagens você já conhece. Você já sabe muito bem o que esperar de cada personagem. As pessoas não mudam, as estruturas delas já estão ali sólidas, cristalizadas. Então tem muita coisa que você já sabe o que esperar daquele lugar. Então, dependendo do caso, se você pensar que, aquela pessoa funciona assim, quer ver que ela vai falar sobre o meu trabalho, ou sobre o local que eu moro, ou porque eu tô sozinho até hoje, não casei, ou porque não tive filhos, ou porque ainda não tô com uma namorada ou um namorado, a pessoa vai me criticar no meu relacionamento? Ou ela vai soltar uma farpa na questão do trabalho, porque minha prima passou no concurso tal, ou meu primo, ou foi morar fora do país, ou sei lá, alguma conquista que ela tem que exibir que não é dela, mas ela precisa exibir a conquista de alguém para tentar me atingir, tentar me deixar numa posição inferior.
Você já sabe o que aquela pessoa entrega, né? As pessoas são previsíveis. Então, se defender também é, de repente, já saber como cada um funciona e pensar que você já sabe o que responder ou não responder, ou só dar risada e não levar a sério, né? Não pegar para você também questões do outro. Não carregar com você aquilo que você sabe que não é seu, que não te pertence. Muitas vezes aquela pessoa ela age assim para não olhar para a própria ferida, né? Para as próprias questões que ela tem. Então ela se defende atacando os outros, né? Isso é muito, muito típico, né? Das pessoas, por exemplo, que se sentem inferiores, que não constroem nada, não produzem nada, não fazem nada, e elas vão te atacar, né? Você está ali construindo, produzindo, fazendo alguma coisa, entregando algo para o mundo. A pessoa às vezes não entrega nada, mas ela tem que dar um jeito de te atacar justamente por isso, porque se ela parar para se olhar, né? Se ela utilizasse um espelho, por exemplo, ela ia ver que, poxa, desde quando você é um exemplo, você é uma autoridade para falar sobre tal coisa para mim, né? Eu não te dei esse poder. Mas tem gente que acha que tem esse poder, né, de tentar destruir o outro. É uma fantasia onipotente, que a pessoa acha que ela vai te destruir, vai te derrubar com uma palavra, com um apontamento, mas isso pode acontecer também se você estiver aberto a isso. Se você estiver mais enfraquecido egoicamente, por exemplo, né? Mais fragilizado mesmo. Se você está num momento que você está egoicamente fragilizado. E com isso, né, há uma abertura para essa pessoa. Né? Por isso também a importância de um processo terapêutico no qual você vai se fortalecendo e fechando as portas para esse tipo de ataque, né? Para essas pessoas não terem um acesso tão fácil assim a você. Porque durante o seu processo você vai procurar saber por que isso te atravessa, né? Por que isso te invade, né? Por que essa pessoa tem efeitos sobre você, né? É um trabalho de investigação. E principalmente investigar, às vezes, por que a gente precisa que o outro diga quem nós somos, né? Por que isso não pode partir da gente também? Por que precisa vir de fora, ou por que o que vem de fora tem, né, tanto poder assim? Se você está num momento em que seu ego realmente não está fortalecido, você está mais fragilizado, e aí a pessoa parece que entra, né, que te atinge, que te mobiliza, que te ofende, que te tira do seu lugar. Mas é importante pensar por que essa pessoa consegue me atingir, consegue me tirar do meu lugar. Puxa vida, eu vou mudar a minha vida, né? Vou, né, me desestabilizar por isso, né? Essa pessoa que não acrescenta em nada para mim no meu dia a dia, na minha vida. Então é importante, às vezes, quando a gente ouve algo de alguém que realmente essa pessoa faz algo por nós, é uma pessoa muito significativa em nossa vida, de fato, você tem que ouvir. Mas não quer dizer que essa pessoa também tem toda a razão, né? É importante pensar por quê, né? Onde essa pessoa quer chegar com esse tipo de comportamento, comentário, movimento, né? Onde você quer chegar com isso? Qual que é teu objetivo? Né? Pensar qual que é o objetivo dela, o que ela ganharia com isso, digamos, se eu parasse, se eu desistisse, se eu concordasse com ela, o que ela ganha com isso? Tentar pensar que as pessoas são previsíveis pode ser um bom começo, né? Pode ser muito bom para você se defender nessa hora de final do ano, para você não entrar nessa direção, né, de deprimir por conta disso, dos ataques. E esse é apenas um exemplo, né, de um dos motivos, né, que podem existir muitos motivos para que uma pessoa fique mais triste, mais sensível no final de ano. Às vezes ela já está antecipando uma, né, vivência, uma experiência que pode acontecer, né, que é familiar, de algo que se repete ali na própria história, né. Outro ponto é interromper essas repetições. Se você sabe que vai te ferir, que vai te machucar, então escolha onde você quer ficar, né? Escolha as pessoas, escolha o local, escolha o lugar que você é querido, que você é bem-vindo, que você sabe que comemoram a sua presença, que desejam, né? Que querem realmente estar com você. Família também é, né? Pessoas que a gente escolhe, sim. Não é necessariamente laço sanguíneo, né, mas também são pessoas que nós escolhemos que permaneçam em nossa vida. É importante a gente ter essa visão, né, e não se sentir refém, às vezes, de pessoas que nos fazem mal, né, não importa a hierarquia,
O que importa é como essa pessoa se comporta com você, o que ela faz você sentir, né? Parece um clichê, mas é a realidade. O que essa pessoa estimula em mim? Tem gente que desperta o nosso melhor, né? E tem gente que desperta o nosso pior, né? Que nos estimulam assim, puxando para baixo mesmo, como se quisesse ir para o fundo do poço, mas tem que levar alguém junto, né? Tem gente que não quer ir sozinho. É exatamente assim. E outras pessoas não, elas nos motivam, elas nos inspiram, né? Elas fazem com que a gente sonhe, que a gente pense em algo bom, né? Que nos estimulam para um lado construtivo, positivo, mais leve, né? Que leva tudo com humor, enfim. E outros que estão mais realmente uma carga pesada, destrutiva, né? Que nos consome. Você quer entregar, né, a sua energia para qual lado, para onde, que direção? Pensar nisso é importante, né? Se preservar, se cuidar, né? Prestar atenção no que você sente com determinadas presenças é importante. Então, essa questão do final do ano podem ter muitas questões envolvidas, né? Muitos traumas, muitas situações. Às vezes você se sente revivendo ali, né? Lembranças, muitas coisas que vêm à tona. Às vezes realmente existem perdas, marcas. Puxa, o primeiro ano sem o vô, sem a avó, sem a mãe, sem o pai, ou o segundo, enfim, terceiro, né? Sem o irmão. O primeiro ano, puxa, eu tô divorciada, eu tô me separando, ou o primeiro ano sem meus filhos. Existem questões que realmente são difíceis de enfrentar, de encarar, porque é pela primeira vez que a pessoa tá passando por isso. E existem outros que são repetições, né? Então, essas repetições, se você puder identificar, né, perceber o que acontece e se proteger, né, trabalhar na autopreservação, isso que importa. Né? A partir de agora, você de repente quebrar este ciclo e pensar no que é possível, né? O que é possível para mim? Bom, é possível me desviar, é possível me proteger, né? É possível me cuidar. Pensando agora na psicodinâmica, existem pessoas que realmente elas têm um perfil, né, de personalidade que a gente chama de oral canibálico, que a pessoa ela tem um prazer de destruir o outro com a boca, né, com as palavras, né, que vai oferecer realmente algo mais ácido na comunicação. Identificar, né, esse tipo de perfil é muito legal, porque assim você consegue também se proteger, né, se preservar ao máximo, se desviar e ter ali um final de ano um pouco mais tranquilo, quando você evita certas presenças. Então, se você já sabe como funciona ali, né, se proteja, desvie. Então, o vídeo de hoje eu fico por aqui. Foi mais pra gente refletir como a gente se posiciona às vezes diante de pessoas que a gente já sabe como funcionam, né, e que algumas dores, realmente algumas questões vêm à tona nessa época, que tem a ver com as nossas perdas, que tem a ver com situações que não são boas, né, que nós vivemos, e a gente revive aquilo, mas que é uma época que vai passar, né, e que você consiga enxergar que o começo do ano, sem falsas promessas, mas que é um novo ciclo, sim, que se inicia, e que enquanto há vida, há possibilidades, né, novos começos, novas chances. Enquanto há vida, você tem uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma quinta chance de reescrever a sua história, de continuar. E às vezes de continuar escrevendo a história que alguém começou. Esse 2026 que seja assim um novo começo para você, né? Que você possa pensar em novas direções. Então eu fico por aqui. Curte, comente, compartilhe, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Um abraço.